A aula de hoje nós vamos entender, o título é Para Entender a Terra. E nós vamos ver como que foram construídos os mapas e o globo para representar a Terra. Então, na Idade Antiga, a ideia era de que a Terra era o centro do universo e o Sol e todos os outros astros giravam em torno da Terra. Isso a gente já viu em ciências também, né? Então, alguns acreditavam que a Terra era redonda e plana. Então, quando chegava lá na linha do horizonte, caía, porque se era quadrado, né? Eles não tinham essa ideia de que a Terra girava assim, tá? Por isso que eles achavam que era quadrada. E havia várias teorias. Na teoria da Terra ser o centro do universo e todos os outros astros girarem em torno dela, se chamava geocentrismo. A gente já viu isso em ciências. Muito mais tarde que se descobriu, os estudiosos da época descobriram de que não, o Sol era o centro e o Sol não se movia, ele ficava parado, e a Terra e os outros astros é que giravam em torno dele. Então aí essa teoria se chamou heliocentrismo. Tá? Hélio vem de fogo e o Sol é uma estrela muito quente. Então, nesses estudos e nessa busca pelo conhecimento de como era a Terra, os homens, os países, organizaram muitas expedições para descobrirem essas coisas todas. E antes de 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os países mais evoluídos tecnologicamente para a época era a Espanha e Portugal. Então eles organizaram muitas expedições porque eles queriam vir aqui nas Índias, nessa região aqui, fazer compras de produtos que não tinham aqui. Os italianos iam aqui por dentro, lá nas Índias, e compravam. E eles queriam que os países aqui comprassem deles. Mas eles não queriam comprar deles porque o produto ficava mais caro. Mas eles queriam descobrir um jeito de vir por aqui e chegar nas Índias. Só que aqui nessa região do sul da África, havia muitas tempestades em alto mar. E tinha um cabo aqui. E aí eles organizaram várias expedições. Aí teve uma das expedições que veio até aqui, descobriu que dava para ir para lá, mas não foi, voltou. Então eles deram o nome de Cabo da Boa Esperança, que havia esperança de chegar lá. E depois, então, em 1498, se eu não me engano, uma expedição organizada por Portugal, chefiada pelo Vasco da Gama, conseguiu contornar aqui o Cabo da Boa Esperança e chegar nas Índias. E aí eles traçaram uma rota para outros navegadores fazerem o mesmo caminho. Então Portugal organizou uma expedição para ir lá nas Índias fazer compras, mas disse que era para eles darem uma chegadinha aqui para esse lado. Por quê? Eles já sabiam que tinha essas terras aqui, porque a Espanha tinha mandado uma expedição que se perdeu por aqui, chegou aqui onde é a América Central. E aí eles deram o nome para essa região toda aqui, ó, tudo isso aqui de América. Mas o Cabral, o rei de Portugal disse para o Cabral, que era o chefe dessa expedição, chegar aqui para esse lado. Foi aí que eles chegaram aqui onde hoje é o Brasil. Então eles não descobriram o Brasil, eles chegaram no Brasil. O Brasil já tinha até gente que morava aqui, não precisava nem ser descoberto. Depois eles continuaram viagem, outros ficaram aqui e aí o Brasil foi crescendo. Bem, mas em 1519 eles queriam fazer uma viagem que contornasse todo o globo, toda a Terra. Agora eles já sabiam que a Terra tinha forma esférica. Eles queriam fazer uma viagem que contornasse tudo aqui. E a Espanha organizou uma viagem e o comandante era Fernão de Magalhães. Só que ele não conseguiu chegar até o final da viagem e ele morreu.
na página 115 do livro, vocês vão ver o traçado da viagem do Fernão de Magalhães. Porque quando eles faziam essas expedições, ia muita gente viajando junto. Os estudiosos, aqueles que entendiam dos astros, das marés, todas essas coisas. E havia aqueles que desenhavam também, eles iam escrevendo e desenhando o que eles imaginavam. E a partir desses estudos que essas expedições faziam, então eles chegaram a desenhar um mapa como eles imaginavam que era o mapa, o desenho, como seria o desenho da Terra. Eu acho que aqui nesse livro não tem esse desenho. Tem aqui na página 122, tem um desenho bem antigo de alguém que desenhou. Então, a partir dessa viagem do Fernão de Magalhães, muitas coisas começaram a ser explicadas. Depois houve a conquista do espaço, que a gente também já estudou em ciências, que eles começaram a mandar satélites artificiais e naves espaciais, sendo que a primeira foi uma cachorrinha, lembra? A Laika. Depois, o primeiro que conseguiu subir e ficar mais tempo girando lá foi a nave do Yuri Gagarin, né? E assim, com essas fotos que eles tiravam do espaço, com o que eles viam quando viajavam de navio, eles foram criando esse desenho que a Terra tem hoje, tá? E depois, claro, as terras foram sendo habitadas, conquistadas, e hoje se tem esse desenho aqui, essas duas representações da Terra, tá? Essa aqui é o globo terrestre, tá? Na forma esférica, um pouco achatada aqui nos polos e com um eixo de inclinação, tá? Então, esse é o globo terrestre. E esse aqui é o planisfério, o mapa, mas é o planisfério, isso é a Terra, esse globo aqui, aberto no meio, de forma plana, por isso o nome planisfério, tá? E vocês têm exercícios aí para irem fazendo. Na página 119 tem uma atividade para vocês fazerem, que eu vou depois mandar pelo WhatsApp para vocês a dimensão da bolinha de isopor que vocês têm que comprar. E aí vocês têm que recortar lá da página de recortes, recortar isso aqui, tá? Tem que recortar, não é para cortar cada gominho, eles vão ficar emendados. E aí você vai como que encapar aquela bolinha, vai colar, tá? Você vai colar aqui e vai colando cada gominho ali e vai cobrir e vai ficar o globo. Um globinho pequenininho, tá bom? Bem, e aí hoje então nós temos esse planisfério, onde aparecem os 6 continentes, tá? E os oceanos, a água, que é a parte maior, e os continentes, que é a parte de terra, que é onde as pessoas habitam, plantam, constroem as pontes, estradas, prédios. Então nós temos aqui a América, a África, que é um outro continente. Essa pontinha colorida aqui, ó, essa parte aqui é da África também. A Europa, depois nós temos esse grandão aqui, que é a Ásia, que vem até aqui, ó. E aí daqui para cá é a Oceania. A Oceania tem a Austrália como um país bem grande, é uma ilha bem grande. Mas não é só a Austrália, tá? Tem várias ilhas aqui que pertencem à Oceania e também tem perdi o nome, Nova Zelândia. A Nova Zelândia, que também pertence à Oceania, tá? E o continente gelado, que é a Antártida. Aqui na América, nós temos a Groenlândia. No mapa físico, a Groenlândia está junto da América, tá? Mas ela pertence à Dinamarca, ela pertence à Europa. É a Dinamarca que comanda aqui.
E a América, ela é dividida em 3 partes. A América do Norte, que é os Estados Unidos, sendo que o Alasca pertence aos Estados Unidos, o Canadá e o México. E depois aqui tem vários países pequenininhos aqui, tá? Que formam a América Central. E aqui a América do Sul, onde nós moramos, tá? Então essa América é um continente só, dividido em 3 partes: Norte, Central e América do Sul, tá? Bem, como que as pessoas se localizam no mapa ou no globo? Se vocês, nesse mapa aqui não aparece muito, mas aqui no globo, vocês vão perceber que tem umas linhas desenhadas, tá? Então, bem aqui no centro, dividindo a Terra em hemisfério sul e hemisfério norte, nós temos a linha do Equador, que divide a Terra ao meio, de sul e norte. E aqui nós temos o meridiano de Greenwich, aqui ó, faz a volta, que divide a Terra em leste e oeste, hemisfério leste, hemisfério oeste. Então, norte, sul, tudo aqui é norte, tudo aqui é sul, tudo desse lado é leste, tudo desse lado é oeste, tá? Ou oriente e ou ocidente também a gente pode chamar. Essas linhas, elas são horizontais, como o Equador, ou verticais, né? Aqui, ó, como o meridiano de Greenwich. E como já o Greenwich já diz meridiano, todas as linhas que são nesse sentido, assim, ó, vertical, são chamados de meridianos. E as linhas horizontais são chamadas de paralelos. Além do Equador, nós temos mais o meridiano, o paralelo de Trópico de Câncer, aqui em cima, e o de Capricórnio aqui embaixo. São as linhas mais evidenciadas assim, são essas. E o Círculo Polar Ártico, aqui no norte, e o Círculo Polar Antártico, aqui no sul, tá? Então, ó, Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. São as linhas horizontais que dividem a Terra nesse sentido assim. E depois existem vários meridianos. O único que a gente estuda o nome, né, é o de Greenwich. Os outros devem ter nome porque os navegadores, as pessoas que trabalham na navegação marítima ou na navegação aérea, elas precisam saber isso para se localizar. Essas linhas, todas elas são chamadas de coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas. Tá? Que são, então, os paralelos e os meridianos. Então, os principais paralelos, repetindo, a linha do Equador, aqui em cima o Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. E, assim, o único que a gente estuda o nome é o meridiano de Greenwich. Essas linhas, vocês vão perceber que elas se cruzam. Como é um círculo, ele é medido em graus, tá? Então, no planisfério, vocês vão encontrar alguns números de graus, tá? Por exemplo, na linha do Equador é grau 0, mas aí depois tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 180. E aqui também, até o 180. Só que os mapas não aparecem o 1, o 2, o 3, aparecem alguns graus. E
Então, quando as coordenadas são usadas, por exemplo, tem um navio, o navio tá perdido, e ele está perdido, vamos dizer, bem aqui. Então, ele precisa pedir socorro. Então, uma coisa que ele vai ter que fazer é avisar para quem vai socorrê-lo em que coordenada ele está. Então, ele vai dizer, eu estou no 60 graus sul e 150 ou 160 sul. Não, 60 sul e 160 leste. Então, aí eles vão saber em que região do oceano ele está. Então, vocês vão fazer um exercício. Então, essas linhas, elas medem a latitude, essas linhas assim a latitude e assim a longitude. Então, vocês vão fazer algum exercício, vocês vão fazer um que tem aqui no livro, na página 126, onde vocês vão localizar os graus e o hemisfério norte ou sul, leste ou oeste, e dizer onde a figurinha que está aqui no mapa se encontra. E a gente vai fazer mais exercícios também sobre isso.